Você gosta de cinema? Então não perca o Clube do Champanhe de hoje. Nós vamos conversar com o diretor de produção, Ricardo Caran, que já participou de diversos filmes nacionais e também internacionais. É daqui a pouquinho aqui no Clube do Champanhe. Não sai daí. Clube do Champanhe. Ô Caran, como é que começou essa tua experiência internacional com filmes? Então, em produção cinematográfica, tudo acontece muito boca a boca, o trabalho que você vem realizando. Você é convidado para fazer um primeiro filme. Você trabalhou legal, você fez bem feito, você vai ser chamado para o segundo, terceiro e é assim que funciona. Normalmente, você acaba começando a trabalhar com uma produtora só, aí você faz 1, 2 trabalhos ali, mas aí daqui a pouco uma segunda produtora está te chamando, né? Uma empresa, quando eu digo produtora, uma empresa, né? Mas uma quem empresa é que te contrata, por exemplo? A gente vê alguns filmes como Anaconda, é um filme americano, né? As Sim. pessoas que te procuram, elas te procuram do exterior ou é uma empresa brasileira? Então, na realidade, tanto uma coisa quanto outra funciona meio que em conjunto. O pessoal, quando tem interesse, ok, vamos fazer um filme no Brasil, o Anaconda, por exemplo. O Anaconda é uma coprodução da Columbia Pictures e da Sony Pictures, que são estúdios lá de Hollywood. Então, ok, temos esse interesse de fazer, obviamente, isso não é do dia para a noite, tem todo um processo que vem rolando assim nos bastidores, até que chega na imprensa, na mídia e tal, e isso já está rolando um processo, tem que ter uma produtora brasileira que responda pela produção. Isso é uma lei? É uma lei, é uma legislação, porque você vai ter uma equipe brasileira trabalhando, vem equipe do exterior também, então eles começam a se falar. Bom, começam a se falar e normalmente acontece da produtora estrangeira falar assim, mas eu gostaria que o fulano de tal ocupasse tal cargo no filme. Aí eles vão negociar isso, ou então ao contrário, a produtora brasileira fala, olha, para esse tipo de filme que vocês vêm fazer, a pessoa ideal... É o Ricardo Caran. É o Caran, vamos supor. Nesse caso aconteceu uma coisa muito interessante no Anaconda, não sei se posso contar aqui rapidamente. No filme Anaconda que a gente está falando aqui, foi o primeiro, com a Jennifer Lopez. Se eu não me engano, foi até o primeiro longa dela, o primeiro filme dela, não é essa Mas é um filme que foi bem comentado. Foi bem comentado. Em 2 semanas ele pagou o filme. Eu me lembro o valor, inclusive, da produção, era 68 milhões de dólares. E em 2 semanas ele arrecadou 200 milhões de dólares. É impressionante, assim. Aqui no Brasil, não sei se é pelo fato de a Amazônia para nós brasileiros ser uma coisa até tão próxima, ele fez sucesso, mas não foi aquela coisa. Agora é impressionante, eu tive primos meus, porque eu tenho família no Líbano, né? Minha família é toda árabe. Ligavam para nós dizendo que o filme lá é um sucesso, filas e filas homéricas e tal. Então, foi um filme com um orçamento para a época relativamente alto, mas se pagou em 2 semanas. O que acontece? Nesse caso do Anaconda, eu fui convidado para ser o que eles chamam de Captain Transportation, porque é o que? Eles têm a nomenclatura, os créditos em cinema norte-americano são bem diferentes do cinema europeu e nosso, aqui nacional. Então eles têm funções lá que nós normalmente não temos aqui. Então seria um gerente, o Captain Transportation, Captain seria um gerente de transporte. Mas você fala assim, pô, gerente de transporte, mas você para e pensa, a produtora brasileira queria me indicar para ser um gerente de transporte. Por quê? 80%, 90% do filme se passa dentro d'água, nos rios Negro, Amazonas, nos afluentes. Você imagina, você está com um elenco de Hollywood,
com uma cobra maluca, assassina. O pé lá também não conhece nada da Amazônia. Não sabem nada. Os norte-americanos chegavam aqui, só para você ter uma ideia, chegavam containers e containers com papel, lápis, caneta, borracha, porque eu acho que eles achavam que aqui a gente não tem isso. Não tinha isso. Tipo assim, vamos levar tudo que a gente pode. É verdade. Então, anteriormente, eu fui contratado, eu seria contratado e comecei trabalhando nessa função. Mas nesse filme você cuidou o quê? Do transporte ali pela Amazônia? Mas é o transporte o quê? Transporte hidroviário, porque o filme se passa dentro de uma balsa que foi construída, nós construímos essa balsa, em volta dessa balsa tinha uma série de outras embarcações, barcos, balsas com equipamento, com gerador, com luz, com câmeras, com isso, com aquilo, camarim, porque na água, você vai para dentro da água filmar. Você já tinha experiência de outros já filmes na Amazônia? Já tinha experiência de filme, novela e tudo mais. Então eu fui chamado anteriormente para isso. Mas aconteceu uma coisa engraçada, porque no meio lá da pré-produção, como as pessoas me conheciam de outros trabalhos e eu tinha já uma experiência de relacionamento com as instituições, com prefeitura, com governo, com órgãos, né? Tudo era assim, alguém precisava liberar os explosivos na Polícia Federal para a gente fazer a cena da explosão do não sei o quê. Lá vai o Caran. Fala com o Caran. Não sei o que fala com o Caran. Daqui a pouco o Jim Dyer, que era o produtor executivo do filme, chamou o line producer brasileiro, né, que é o produtor executivo brasileiro, e falou, escuta, toda hora ficam chamando esse Caran para resolver o problema da cobra, o problema do explosivo, o problema do não sei o quê, falar com o general do Exército, falando assim. Aí o cara explicou para ele. A gente achou que a melhor função para ele, por ser um filme que era todo rodado dentro d'água, que era o nosso, vamos dizer, calcanhar de Aquiles, que ele cuidasse dessa parte do transporte, que era uma logística complicada. Ele tem experiência. Mas o cara cuida do transporte, mas fica cuidando... Não, nós vamos... Cara, foi no final você cuidou de tudo, não, foi uma coisa engraçada. Não, foi o único filme da minha vida, Adriana, que eu no meio do filme, eu fui promovido. Eu fui promovido, aumentaram o meu cachê. Sério? Nunca aconteceu comigo na minha vida. Eu acho que são 30 longas já que o último agora foi o 30º longa-metragem. Nunca aconteceu, foi muito engraçado, que eu virei, você vai lá no filme, vai ver o filme, eu tô como Production Liaison. Eu falei, mas que raios, que diabo é esse de liaison? Que é isso que é uma palavra francesa, quer dizer elo, então elo de produção, que eles usam nos Estados Unidos quando vão filmar na África, na Europa, em lugares que não são nos Estados Unidos, eles têm um Production Liaison. Que upgrade, hein? Que coisa boa isso pra ti, foi pra muito tua bacana, profissão. foi muito bacana. E foi engraçado porque o cara me chamou e falou assim, bom, é o seguinte, agora você não vai contratar uma outra pessoa que ficou no meu lugar. O Caran faz tudo, é mil e uma utilidades. Eu virei o bombril do... Mas foi legal, eu gosto de fazer esses Pois é, mas basicamente o que faz o diretor de produção? Ele está na hierarquia o que? Abaixo do diretor-geral do filme? Como é que funciona? Porque assim, ó, o diretor-geral, o diretor de produção, ele pertence ao departamento de produção. Existem vários departamentos em cinema. O diretor de produção na hierarquia, é o terceiro na hierarquia de cima para baixo. Então, o produtor, é muito comum as pessoas, e é um erro, as pessoas, principalmente de vídeo, publicidade, falam assim, não, porque o meu produtor, em cinema, esse meu produtor em publicidade ou em vídeo ou em televisão... É diferente do de cinema. Totalmente. Na realidade, é um assistente de produção, né? O produtor de cinema, ele é o dono do trabalho. É o cara que ou tem a verba, os aportes financeiros para fazer, ou então ele conquistou, ele conseguiu esses aportes para a realização do filme. É o dono do filme. Agora, deve ser bom trabalhar assim, né? Porque essas produções normalmente são caras, né? E tem uma verba boa. Tem você falou que a Anaconda teve 68 milhões de dólares. E você tinha boa parte disso para usar na produção, Sim, né? de estrutura. Então você tem o produtor, que é o dono do trabalho. Você tem o produtor executivo, que é quem cuida do orçamento, da parte administrativa, lida com os contratos dos atores, toda essa questão, contratos de equipe, a parte burocrática. E abaixo vem o diretor de produção, que é o elo entre o dono do trabalho, o produtor executivo, que é o executor desse trabalho, que cuida lá do budget, né, do orçamento. Sim. O diretor de arte. E aí você tem o diretor de arte e o diretor de fotografia. Você imagina
Você imagina um tripé, né, com a câmera, certo? Você tem a câmera, o olhar, esse olhar é o diretor. É o diretor de cena, é aquele que fala, ok, você mais para cá, você vem aqui e olha assim, fala o texto e tal. Esse é o diretor, que ele é do departamento de direção. E os três pezinhos, o diretor de arte? Diretor de fotografia e o diretor de produção. Eu sou o pezinho diretor de produção. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre cinema com Ricardo Caran. Nós estamos conversando com o diretor de produção Ricardo Caran. E agora você vai assistir a um making off com Ricardo Caran no filme Corações Sujos. Eu brinco, eu falo que tem o mundo das ideias e o mundo das coisas. A produção é o mundo das coisas. Tem o departamento de figurino, o departamento de maquiagem, a elétrica, maquinário, o som, a câmera, o pessoal do making off, o pessoal do blog, elenco principal, elenco de apoio, quase 200 pessoas. Todo mundo tem que fazer essa engrenagem funcionar. Eu queria que a época que a gente está retratando, uma cidade do interior de São Paulo, de 1946, onde 80% dos habitantes, talvez até mais, são de imigrantes japoneses, fosse o mais próximo possível da realidade. Esse filme foi muito pensado e houve todo um trabalho de preparação de elenco, testes de maquiagem, de figurino, vários testes de câmera, de som. Eu tinha muita ideia do que ia acontecer, isso sem engessar os atores, né? Porque era um ensaio antes, então eles tinham o tempo deles de criar algumas situações, algumas intenções que eles iam ter, a gente adaptava isso já para o set, já sabia o que ia acontecer dentro desse universo e já se preparava antes. Ô Caran, esse filme, esse making off, agora esse teu depoimento que a gente acabou de assistir, ele acabou de estrear esse filme aqui no Brasil? Sim, ele estreou no Brasil. Ele teve uma pré-estreia no Japão, participou de alguns festivais fora aqui do Brasil e no Brasil também. Mas é um filme japonês? Não, é um filme nacional de uma Rodado história aonde? Aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Campinas, Paulínia, Leme, são cidades do interior paulista. Mas os atores são japoneses e falam japonês? Os atores principais são 6 atores principais, 4 homens e 2 mulheres. São atores que vieram do Japão para contar essa história, uma história baseada, inspirada no livro do Fernando de Moraes, com o mesmo nome, Corações Sujos, que conta uma história verídica que aconteceu aqui no Brasil no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Quantos atores brasileiros no filme? Olha, tem o Dudu Moscovski. Se fosse no país de vocês, ia todo mundo enforcado. Que faz o papel do delegado, que é um ator nosso aqui, nacional. Todo o resto, fora os 6 atores internacionais, japoneses, e o Dudu, o resto na grande maioria, são pessoas que não são atores, são da comunidade nipônica aqui no Brasil, são filhos de imigrantes japoneses que nasceram no Brasil, mas que falam japonês também. Nisei, Sansei. São muito legal, foi muito legal. Bacana, agora deve ter sido difícil, né, se comunicar com esse pessoal, né, com os atores, principalmente, né? Sim, foi. Você tem contato direto com os atores? Sim, não? A gente tinha direto com os atores, a produção. Mas o diretor de produção tem que falar com eles? Também. Também? Era muito engraçado, porque, obviamente, eu não falo nada de japonês, eles não falam nada de português. E nós tínhamos uma intérprete, né? Essa intérprete, basicamente, ela era utilizada para direção, para o Vicente Amorim, que é o diretor do projeto, do filme, se comunicar com os atores. Então ele dizia como ele queria aquela cena, ela passava e tal, explicava. E dava certo. Lá pelas tantas aconteceu uma coisa muito bacana, que aí é a coisa da magia do cinema mesmo. Tinha momentos que o Vicente falava como ele queria fazer a cena, de que forma que ele queria, e ele está explicando para a intérprete aqui, e os atores estão aqui, na frente, prestando atenção, olhando. Na hora que ela ia explicar o que ele queria, eles falam, não, a gente já entendeu. Mas até pelo gesto, talvez, tudo, né? Ele estivesse gesticulando e explicando. A sinergia, eu acho que do trabalho foi muito bacana, porque no final das contas a gente conseguiu fazer o que poucos filmes fazem.
a gente conseguiu fazer um filme redondinho, assim, do início ao fim, todos os departamentos se falando, os atores, todo mundo, assim, sabe quando você cria aquela sinergia boa, assim, que tudo flui bacana? Qual o filme que você mais gostou de trabalhar? Ó, esse certamente, Corações Sujos, foi... Ele está nos cinemas ou está em DVD? Ele já saiu dos cinemas, já esteve no cinema, agora está em DVD aqui no Brasil. Esse você gostou bastante? Esse eu gostei bastante. Eu gostei de fazer um filme, há bastante tempo atrás, fiz em 89, na Amazônia, chamado Amazon, um filme finlandês, diretor finlandês. Foi muito legal ter feito. Com índios, não? Com esse Amazon? índios, sim. Até tem uma foto aí que eu trouxe para mostrar para vocês, que eu tô bem novinho, com um índiozinho assim. Ainda tinha cabelo? Ainda tinha cabelo, bem jovem, aquela pele lisinha, aquela coisa maravilhosa. Foi muito bacana, foi bacana de ter feito. Todos os filmes que eu fiz eu gostei bastante, mas assim, ó, Anaconda foi um filme que eu gostei muito de ter feito, essa experiência com um filme dos estúdios de Hollywood. Mesmo sendo rodado, quer dizer, 10% do filme foi rodado lá. Os outros 90% nós filmamos na Amazônia. Outro lado da rua com a Fernanda Montenegro, né? Raul Cortez, atriz, né? Ele grande também, atriz, né? uma experiência. Você tá... E óbvio, eu como diretor de produção me relaciono sim com os atores, eu tenho que me relacionar com todo mundo. Dos internacionais, com qual você gostou mais ali de estar perto, curtiu, teve contato? Olha, eu acho que foi o Anaconda. Com a Jennifer Lopez? Dia de folga da equipe, estava a equipe lá tomando caipirinha, cervejinha na beira da piscina lá do hotel onde nós ficávamos e estava ela lá. Estava ela, outros atores também, aquele Ice Cube, né? Um rapper também, o pai da Angelina Jolie, o John Voight, um doce de criatura, né? O cara, ele pedia para tirar foto com a gente, ele ficava tirando foto com a equipe brasileira e tal. Michael Douglas, você trabalhou com ele? Não, ele? Michael Douglas não trabalhei. Eu trabalhei com Mickey Rourke no Orquídea Selvagem, foi um filme legal de se fazer, mas foi um filme confuso, porque o Mickey Rourke é um cara confuso, assim, um cara complicado, né, assim, cheio de manias. Eu vi o filme, mas eu não lembro como é que é a história. Orquídea Selvagem foi com Mickey Rourke e a Jaqueline Bisset. Lembro dele atuando, mas não lembro da história do filme. É um filme que conta a história de uma pessoa que, no caso, ele é um empresário e tal, que ele tem problemas de relacionamento, assim, parte afetiva sexual, assim. Ele tem problemas, e ele é um voyeur, ele gosta... Tá, eu lembro. Lembra disso? Ele gosta de olhar... Lembro. Tem até uma situação engraçada nesse filme. É um filme que teve alguns problemas e tal, mas foi divertido de fazer. Teve uma situação que a Carré Otis, que era a parceira dele no filme, ela fazia o papel da namorada, da amante dele, que ele era apaixonado e tal, mas não conseguia se chegar nela e tal. Ela tinha que fazer uma cena em que ela vinha descendo umas escadas com um hotel lá no Rio, lá em Petrópolis, que nós filmamos, e ela tinha que chorar, porque ele estava abandonando ela, ele descia dizendo, não quero saber de você, e ela tinha que vir atrás dele, chorando, muito emocionada e pedindo para ele não ir embora. E sei lá por que cargas d'água, a atriz não conseguia se emocionar e chorar. E aí ele ficou meio irritado, porque a gente repetia a cena, o Zalman King era o diretor. E aí ele falou, peraí, só um minutinho, para. Aí chegou para mim e me pediu se eu podia conseguir um cafezinho para ele, sem açúcar e tal. Falei, claro. Tinham dois irmãos, que eram os caras que cuidavam do som direto do filme, e ele ama Guns N' Roses, né? Ele é amigo dos caras, do Axl Rose, não sei o quê, e tocava Guns N' Roses o dia inteiro no set de filmagem. Então ele pediu para os caras estavam tocando Sweet Child of Mine. Aí veio um cara, um garçom, todo assim, com café, bule, não sei o que, de prata, aquela coisa toda. E eu do lado aqui, o Mickey Rourke vai, toma o café, não sei o que, e a menina na escada, assim. Cara, ele terminou, Adriana, de tomar o cafezinho dele, ele simplesmente tacou a xícara. Mentira. Aonde? Nela? O bule e tudo. E o pobre coitado do garçom ficou parado que nem uma estátua. Mas tacou onde? Começou a tacar nela, em direção a ela. Nossa! E começava assim... Você tá me deixando irritado, você chora logo, você tem que chorar, tem que se emocionar. Óbvio, o que aconteceu? Coitada, aí mesmo que não rolou, né? Não, a menina chorava que nem como se... Bom, então tá bom, aí que rolou. E ele chegou pro diretor e falou assim, ok, agora vamos rodar. Bom, uma tática de repente. Foi engraçado, porque assim, na hora todo mundo ficou meio tenso, teve um amigo meu que pegou um capacete dele de motociclista, colocou
na cabeça, brincando. Com assim. medo de levar uma próximo xícara ao na câmera, cabeça. exatamente. Mas foi um fato Mas engraçado. o cinema é fascinante, né, Caran? As experiências, as histórias que você deve ter. Você fez um filme também com o Anthony Quinn? Fiz um filme Fez, com o né? Anthony Quinn chamado Oriúndio. Foi o último filme que ele fez aqui. Filmamos no Brasil, no Paraná. E depois ele faleceu, né? Depois ele Algum tempo faleceu, depois. isso. Nossa, é um monstro, né? Você chegou a cursar cinema, não? Não, eu fiz a A tua Universidade experiência de na Comunicação prática. Social. Que nem eu, jornalismo, comunicação Isso, social. na época cinema era lá Era uma uma matéria matéria, que nós tínhamos. é. Exatamente. Aliás, a gente trabalhou junto há muito tempo atrás, né, Trabalhamos Caran? juntos, foi muito legal. Produção de vídeo. Assim daí, que eu né? cheguei aqui em Santa Em Catarina. 1900 e... Acho que 94, por aí. 95. Faz sim. tempo, na época ele tinha cabelo. Exato. Não, assim como você, acabei formando em comunicação social e Mas a tua experiência em cinema é toda na prática mesmo. toda na prática. Eu comecei, como te falei, trabalhando como um tipo de office boy, né, para o Joaquim Pedro de Andrade. E a coisa foi, eu fui sendo chamado para um segundo filme, para um terceiro, e assim foi. E aí, tudo dentro da produção. Sempre trabalhei na área, no departamento de produção. Então, tudo que você imagina, todos os passos, todas as Passou funções, por todos eles. passei por Isso é todos esses importante, essa estágios. experiência, né, Caran? É bom porque você não assim, eu posso dizer, eu não sou um burocrata da produção, porque se eu tiver que falar qualquer coisa para alguém da equipe, orientar e dizer, olha, não, isso não tá legal, vamos fazer de outra maneira, eu já fiz aquilo, né? Você sabe avaliar a dificuldade, né, sim, do que está sendo feito. Exatamente. E Exatamente. cobrar até um certo limite. de Isso. repente. Não, assim, ó, eu tenho uma forma de trabalhar, eu acho bem legal, assim. Acho que até hoje não tivemos muitas reclamações. Eu não gosto de ser indelicado, obviamente. Existem sets de filmagem, principalmente os mais antigos, que era muita gritaria, muita soberba, essa coisa do diretor manda e acabou. A minha geração, Adriana, mudou um pouco isso aí. Porque antigamente era assim, produção. Então era uma coisa, produção, tipo assim, o que esse cara sabe mexer numa câmera? Não. Ele sabe fazer maquiagem? Não. Ele sabe construir um cenário? Não. Então bota ele para fazer produção. Uhum. Então era uma coisa meio pejorativa, parecia que a pessoa de produção não servia para absolutamente nada, a não ser cumprir ordens. Sim. Minha geração mudou um pouco isso aí, porque a produção é essencial Claro. do trabalho. Caran, então, obrigada pela tua entrevista, parabéns pela tua experiência, muito bom te rever depois de tanto tempo e fazendo tanto sucesso, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Você está morando em Floripa? Eu moro em Florianópolis há 19 anos. Mas fica viajando por Fico tudo. circulando, viajando, mas eu moro aqui, tenho família aqui, né, meus filhos, minha esposa aqui e gosto demais daqui, obviamente. Alguém ligado ao cinema na família ou só você? Meu filho mais velho estuda, é estudante de cinema. É estudante de cinema, está se preparando para ser um roteirista. Você acha que as faculdades estão bem preparadas, estão preparando bem esses alunos para se tornarem bons roteiristas? Eu acho assim, eu acho que falta um pouco dessa experiência, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ter, da vivência na prática. Óbvio que os tem professores maravilhosos, as faculdades, as universidades tentam fazer o que melhor, mas eu acho que os alunos saem um pouco despreparados da questão prática para o mercado de trabalho. Eu tenho visto isso, porque eu como diretor de produção, é comum eu estar supervisionando um estagiário ou outro, seja na minha área de produção ou em outra área. E aí você qualquer. percebe Eu percebo essa né? dificuldade dele, esse despreparo, porque a gente está formando, as universidades estão formando diretores de arte, diretores de fotografia, mas não estão formando o resto. E cinema é feito por esses caras e pelo resto. Sim, claro. A equipe inteira. Legal. Caramba, obrigada pela tua Obrigado entrevista. a Vamos você. fazer um brinde? Afinal, isso aqui é o Opa, Clube do Champanhe, né? Com certeza. Obrigada, Caran. O Clube do Champanhe hoje fica por aqui. Eu estou usando roupa Stella Knabben e acessórios e sapatos Scarpa de Dona. Beijo, até semana que vem. Clube do Champanhe.
Champagne.